Muito boa tarde, sejam bem-vindos a este primeiro painel do webinar Investimento da Diáspora. Desde já agradeço ao Ministério dos Negócios Estrangeiros o convite para estar aqui hoje a moderar este debate e agradeço também a todos os participantes, sendo que temos pessoas connosco, um pouco por todo o mundo, o que dá a dimensão muitas vezes incalculável da diáspora portuguesa. Oportunidades e Redes é o nome deste painel, que vai ter 1 hora e 30 minutos e conta com a participação da Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, do Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, a Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, o Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e Presidente da Câmara de Ponte de Açores, Hugo Hilário, e o Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes. A dinâmica desta sessão vai ser a seguinte: cada interveniente neste painel vai ter 10 minutos para uma intervenção inicial, em que vai dar a conhecer as oportunidades de negócio nas respectivas áreas ou zonas, as boas práticas e os exemplos a seguir. Se todos cumprirem o tempo, ficaremos ainda com cerca de 30 minutos para um conjunto de perguntas e respostas, a colocar no final perguntas que a audiência, se assim entender, também pode fazer chegar até nós. E, sem mais demoras, passo desde já a palavra à Sra. Secretária de Estado das Comunidades, Berta Tavares, com o tema a promoção de investimento da diáspora e a articulação das redes. Bom, boa tarde a todos e a todos os que nos estão a ouvir. Eu pedia que me passassem uma apresentação que tenho preparada para ser mais prática e para não me perder, porque o que eu vou falar e tentar enquadrar este tema é exatamente do PNAD, do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, e do investimento da diáspora propriamente dito, oportunidades e redes. O que nós podemos falar hoje aqui é o que é o PNAD, o que é este programa que foi aprovado no dia 18 de agosto por uma resolução do Conselho de Ministros este ano e que estamos a trabalhar e a divulgar, e como ouvimos já nas intervenções iniciais da Sra. Ministra da Coesão, já temos candidaturas e já temos muitos imigrantes e lusodescendentes a candidatarem-se aos fundos comunitários utilizando uma figura que foi criada neste programa, que é o Estatuto de Investidor da Diáspora. E quais são as vantagens deste programa e quais são os seus objetivos? Um dos objetivos e uma vantagem é enquadrar aquilo que sempre aconteceu e que, na verdade, até tem pouca visibilidade no nosso país e que nós queremos também dar maior visibilidade, é enquadrar o investimento da diáspora e, por essa via, valorizar o contributo das nossas comunidades no desenvolvimento do nosso país. Também, além de promover o investimento e apoiar o investimento dos nossos imigrantes e lusodescendentes, queremos também apoiar as nossas pequenas e médias empresas a exportar ou a internacionalizar-se utilizando a plataforma que nós temos em tantos países, que são as nossas comunidades. Exportar ou internacionalizar-se através da diáspora é o que já hoje fazem muitas das nossas empresas, nomeadamente no ramo agroalimentar, por exemplo. Temos uma rede de restaurantes que compram e cozinham cozinha portuguesa, com produtos portugueses. Temos redes de distribuição de supermercados em vários países de produtos portugueses. Temos muitos exemplos de pequenas e médias empresas que utilizam a nossa diáspora também para exportar, não só para utilização da comunidade, para consumo da comunidade, mas também de outras pessoas nesse país que consomem os nossos produtos ou utilizam os nossos serviços também. Por isso, temos aqui 3 grandes objetivos: reforçar o papel das nossas comunidades, apoiar o investimento, atrair o investimento, mas apoiar esse investimento. Queremos que os nossos imigrantes e os cidadãos portugueses que vivem no estrangeiro façam bons investimentos em Portugal, porque se fizerem bons investimentos, isso também é um incentivo para que outros também o façam,
e este programa também tem esse objetivo, e queremos também ligar as nossas comunidades a Portugal e Portugal às comunidades, utilizando essa plataforma que é o ESATIvo, que são as nossas comunidades, para que as nossas pequenas e médias empresas possam exportar mais ou possam mesmo internacionalizar-se. Neste PNAD, neste programa, uma outra vantagem é que temos várias áreas governativas que cooperam e articulam-se para atingir estes objetivos. E nas áreas governativas nós temos, claro, os negócios estrangeiros, a Secretaria de Estado das Comunidades, que eu aqui represento, e a Secretaria de Estado de Internacionalização, o Eurico Brilhante Dias, que conhece bem a nossa diáspora, as nossas comunidades e conhece bem toda esta problemática da atração de investimento e do apoio às exportações. Depois temos também, neste programa, a área da economia e transição digital, nomeadamente economia e turismo. Temos hoje aqui a nossa secretária de Estado do Turismo que irá intervir neste painel. Temos a agricultura, temos as pescas, que também intervirão. Temos a ciência e tecnologia e ensino superior, que tem trabalhado muito com a Secretaria de Estado das Comunidades na divulgação da tal cota dos 7%, que são mais de 3.500 vagas para que os filhos e os familiares dos nossos imigrantes e lusodescendentes possam vir estudar no ensino superior em Portugal. E temos também connosco, neste programa, a Secretaria de Estado das Infraestruturas da Habitação e a Secretaria de Estado da Justiça, com quem também temos trabalhado de uma forma muito estreita. Este programa tem 4 eixos, e eu não vou falar de todos, é óbvio, e eu irei falar principalmente da promoção e mobilização de redes, que é o que me compete hoje, mas outras intervenções que se seguirão falarão dos apoios e incentivos, nomeadamente amanhã a Secretária de Estado da Valorização do Interior irá detalhar alguns dos incentivos que estão no eixo A, também os serviços os responsáveis pelo programa Regressar irão falar detalhadamente sobre esse programa, a Secretaria de Estado do Turismo falará ainda hoje, etc. No que diz respeito e também, também iremos falar um pouco hoje agora, como eu disse, da mobilização e redes. Quero dizer que ontem foi colocado online um site que se chama PNAD, que está alojado no portal das comunidades e que tem como objetivo colocar toda esta informação num só local. Por isso, podem desde já visitar este site, pnaid.gov.pt, e nós temos já lá bastante informação e vamos continuar a colocar informação para ser mais fácil aceder a tudo o que é importante para quem quer investir e que seja um investidor da diáspora e também para a questão de podermos apoiar as nossas PMEs a exportar e internacionalizar-se. E por isso, falando de redes, de que redes são essas? Porque é que nós precisamos destas redes? Nós precisamos destas redes exatamente para ligar Portugal às comunidades, para também ligar as várias áreas governativas para o apoio aos nossos investidores e às nossas PMEs, e essas redes são nomeadamente redes externas, que têm a ver com os nossos postos consulares e diplomáticos, tem a ver com a rede da ICEP e do Turismo de Portugal, que está espalhada por várias embaixadas do nosso país em outros países, tem a ver com a rede de câmaras de comércio, com quem já estamos a trabalhar e vamos trabalhar em articulação também com a Secretaria de Estado de Internacionalização, vamos trabalhar de uma forma mais estreita, porque é realmente muito importante este trabalho para apoiar os nossos imigrantes que queiram investir em Portugal. Depois temos a rede de conselheiros das comunidades, a redes de associações de pós-graduados, que serão também importantes na área da diplomacia científica, etc. Em relação às redes internas, nós temos vindo a fazer um trabalho que vamos continuar com as autarquias, por isso temos hoje neste painel 2 autarcas, com as autarquias e com as comunidades intermunicipais, porque quando as pessoas vêm investir, elas investem num território, num concelho, em 2 concelhos, enfim, onde quer que seja, investem num território específico. E os nossos autarcas têm já muito trabalho feito nesta área da atração de investimento e de apoiar quem quer investir. E vamos ter hoje aqui
dois bons exemplos e amanhã teremos outros dois bons exemplos, mas há muitos mais. E por isso o que nós queremos aqui fazer é reforçar esta rede que nós chamamos de Gabinete de Apoio ao Imigrante, que já existia, mas que agora irá ter a componente do apoio ao investimento e apoio à exportação e internacionalização das pequenas e médias empresas e utilizando a equipe que temos aqui na Secretaria de Estado das Comunidades em articulação com outros serviços de outros ministérios, capacitar técnicos municipais para poderem apoiar mais e melhor as empresas e os investidores a atingir estes objetivos que tenho vindo a falar. Depois temos também uma rede nacional de incubadoras, a rede de inovação na agricultura, todas estas redes irão ser trabalhadas. Neste momento, a nossa prioridade é fechar toda esta rede de gabinetes de apoio ao imigrante em todas as autarquias e contamos até final do ano que vem termos esse trabalho feito e já em janeiro iremos iniciar a capacitação dos técnicos municipais em articulação com outros serviços que eu referi. E agora, por onde começar? Estou quase a terminar. Por onde começar? Quem quer investir pode começar por obter o Estatuto de Investidor da Diáspora. Para o fazer, pode ir diretamente ao site que eu já referi e é muito simples, basta preencher um formulário que é de autopreenchimento, submeter e imediatamente recebe a declaração do Estatuto. Com esse Estatuto, pode-se candidatar, como percebemos hoje aqui, a programas, por exemplo, de fundos comunitários que têm majorações ou mesmo avisos dedicados a investidores da diáspora. Depois também pode, sempre que tenha necessidade disso, contactar o nosso Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, que neste momento já apoiou e respondeu a cerca de 50 investidores desde que foi aprovado este programa. E estamos disponíveis para responder, para informar e para articular, porque alguns destes investidores nós já estamos a encaminhar para os gabinetes de apoio ao imigrante, que é no local onde se vai localizar o negócio, ou estamos a encaminhar para outras áreas governativas quando é, por exemplo, uma situação que não depende diretamente nem de nós, nem pode ser resolvido por um gabinete de apoio ao imigrante. E também vamos, como eu disse, trabalhar com a nossa rede externa, principalmente com a rede de câmaras de comércio e indústria, para divulgarmos este programa de forma a apoiar os nossos investidores, os nossos imigrantes que querem investir em Portugal. E por isso, só para terminar, dar conta também de outro resultado. Desde 18 de agosto, em que foi aprovado este programa, nós já tivemos mais de 101, em novembro de 2020 eram 101 estatutos emitidos e podem ver que vêm de todos os países, de todos não, mas de muitos países espalhados pelo mundo. O primeiro país com mais estatutos de investidor é a França, depois os Estados Unidos, o Reino Unido, o Brasil, Angola, China, Suíça, etc., etc. A Alemanha, a Bélgica, Cabo Verde, Canadá, que também vai ser, contamos nós, um país em que vai haver muito investimento, temos já essas indicações nesse sentido, e este é um primeiro resultado que mostra, como disse também a Sra. Ministra da Coesão, a apetência dos nossos imigrantes para investir e agora com este programa terão certamente mais e melhores oportunidades e mais informação para fazer bons investimentos e é nisso que vamos continuar a trabalhar. Muito obrigada. De Estado das Comunidades, Berta Nunes, eu vou tentar aqui brevemente sintetizar aquilo que nos tentou transmitir, ou seja, explicou-nos o que era o PNAD, o Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora, e as suas vantagens e objetivos. Disse-nos também que queremos que os portugueses residentes no estrangeiro façam bons investimentos em Portugal e, em sentido inverso, que utilizem a rede para permitir também às pequenas e médias empresas nacionais exportarem. Depois deu-nos a conhecer as várias redes que facilitam o apoio ao investimento e também uma página onde agora se pode aceder para ficar a conhecer melhor o PNAD, que é o pnaid.ne.gov.pt. E ainda disse-nos que quer reforçar a rede de gabinetes de apoio ao imigrante com as áreas do investimento e em ligação sempre com as câmaras municipais. Prioridade é fechar até ao final do ano essa rede de gabinetes de apoio ao imigrante e, finalmente, adiantou-nos
que aquele primeiro passo que é preciso dar, que é a criação do Estatuto de Investidor da Diáspora, está a correr bem. Já houve 101 candidaturas de pessoas, de portugueses residentes do estrangeiro, interessados em investir em Portugal. E este é o ponto fundamental para dar precisamente a passagem ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, que, no fundo, investimento é consigo. E, portanto, é de si que esperamos também tópicos para esta questão do cadastro de ativos e do Portugal Site Selection. Muito boa tarde desde Lisboa. Eu sei que estou a ser visto por esse mundo fora e, portanto, às vezes é um boa tarde, boa noite e bom dia em função do sítio e da região onde nos estão a ver as pessoas que participam neste encontro da diáspora este ano. Cumprimento a Rosário Lira, um cumprimento às minhas colegas, quer à Berta, à Teresa, à Rita, e aos senhores presidentes de Câmara, quer o Hugo, quer o Paulo Fernandes, que são dois bons exemplos de presidentes de Câmara que em momentos muito diferentes estão muito envolvidos na captação de investimento direto estrangeiro em setores muito particulares, quer do setor aeronáutico ao agroalimentar. E, portanto, é um gosto estar convosco. Eu pedia, se possível, que a apresentação, exatamente, ela já está a aparecer aí a minha apresentação. Eu vou fazer uma apresentação muito curta e vou utilizar os meus 10 minutos para vos falar, basicamente, de 3 aspectos. O primeiro é o de como é que nós olhamos para a estratégia de captação de investimento direto estrangeiro para Portugal. E, portanto, é daí que decorrem muitas das oportunidades. E é também aí que estão muitos dos instrumentos que podemos utilizar para incentivar o investimento estrangeiro, mas também oriundo do estrangeiro de investidores da diáspora. O segundo ponto é falar um bocadinho sobre 3 ou 4 instrumentos. A minha colega, a senhora Secretária de Estado das Comunidades, a Berta Nunes, falou do papel das câmaras de comércio e eu iria detalhar não tanto o papel das câmaras de comércio, mas iria focar-me em 2 outros aspectos que me parecem importantes, que têm a ver com o rendilhar, a renda que é construída a partir das minações e das parcerias entre regiões e municípios, e depois estender um bocadinho o fio de um elemento que a Secretária de Estado das Comunidades, que a minha colega falou sobre as redes externas, indo um bocadinho mais longe, detalhando como é que elas se operacionalizam e como é que elas são fundamentais para nós captarmos investimento. Por fim, claro, o Portugal Site Selection e o cadastro de ativos como um instrumento que deve ser usado para fazer uma aproximação ao território, e depois deixava apenas, já por fim, apenas 2 exemplos de investimentos da diáspora que estão a criar emprego, mas ao mesmo tempo a gerar exportações. Como dizia, os meus tópicos são estes, eu não quero ir muito mais longe, mas queria deixar um tema que me parece importante e que o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros sublinhou logo na introdução. Portugal é um país com grande escassez de capital, sempre foi. E ao longo da história, a poupança da diáspora, dos nossos imigrantes, foi um elemento central para capitalizar e para trazer rendimento para Portugal. Esse papel crucial da poupança, durante muitos anos, esteve nas nossas vilas, nas nossas comunidades, em investimentos imobiliários, mas também em pequenos negócios. Esteve na banca portuguesa, em particular, durante um período muito significativo do século XX, e foi com essa capitalização que muitas oportunidades de financiamento foram encontradas por outros investidores no território português. A escassez de capital, que é uma característica da nossa economia, não desapareceu e nós continuamos fortemente dependentes do capital estrangeiro e do capital que é oriundo do estrangeiro. E por isso nós, o governo português, definimos uma estratégia muito centrada no desenvolvimento de áreas que nos permitem atrair capital, mas ao mesmo tempo fazer algo que para nós é muito importante e que muitos daqueles que nos estão a ouvir percebem, que é gerar as oportunidades de emprego que nos permitem. Nós hoje, neste jargão mais de economia, falamos muito da ideia de reter talento, mas reter talento
é, no fundo, reter vidas. É vidas que ficam cá, que não partem, gente que encontra neste território as oportunidades de desenvolvimento da sua vida. Nessa estratégia que desenvolvemos, eu gostava de sinalizar 3 ou 4 aspectos que para nós são importantes. O primeiro, quais são os setores prioritários que nós definimos como prioritários? O que é que, desde o ponto de vista das indústrias, estão aqui como setores prioritários? Reparem que aquilo que nós queremos é continuar a desenvolver uma economia que retém valor e retém talento, que está cada vez mais perto da inovação, da investigação e desenvolvimento e de produtos mais complexos e de mais valor acrescentado. Uma economia integrada no mercado europeu, no mercado interno da União Europeia e que por isso definiu como áreas, muitas áreas que são centrais. Umas para aquilo que é a fixação de indústria de ponta. Vejam, está as tecnologias de informação e o digital, o aeroespacial como elementos muito importantes, mas também a mobilidade do futuro, ligado muito também às energias renováveis, à mobilidade elétrica e aos novos materiais que vão surgindo para podermos ter produtos mais sustentáveis e, em alguns casos, mais duradouros. Estão os recursos naturais, e dentro dos recursos naturais eu não me quero alongar. Está necessariamente a floresta e ligado à floresta o papel, mas está um setor muito importante que atravessa um período difícil, mas que a minha colega seguramente vai desenvolver já a seguir, a Rita Marques, que é o turismo, que está muito ligado aos recursos naturais. Estão 2 elementos centrais para a resiliência da economia portuguesa, mas também para a resiliência da economia europeia. As ciências da saúde e as indústrias da saúde, assim como a agroindústria, onde nós temos tido captação de investimento e de investimento muito interessante. Por exemplo, está aqui o Paulo Fernandes, que ainda há pouco tempo tivemos um investimento estrangeiro, também ligado à diáspora, o caso do Vera Cruz, que está ali entre Fundão e Idanha a Nova, e, evidentemente, aqui uma área muito importante para nós. Aquilo que temos vindo a captar de centros de competências, de centros de engenharia e de centros de serviços que nos permite fixar talento. A estratégia do governo português, que é conduzida por nós, com os nossos colegas do Ministério da Economia e que tem sempre como grande protagonista a nossa Agência de Investimento e Comércio Externo, é aquilo que nós fazemos para captar de forma inteligente recursos externos para desenvolver as competências deste território. A diáspora tem feito parte deste desenvolvimento, porque não só nós temos em muitos destes setores exemplos de investimento de gente da diáspora, que participa diretamente com o seu capital ou que participa através da influência que tem em decisões de grandes empresas multinacionais que investem em Portugal, mas é ao mesmo tempo um capital que vem colado ao território, que está muito colado ao território, porque muitos destes investidores da diáspora investem em territórios onde o investimento é mais escasso, onde o investimento é feito com outros parâmetros que não apenas a racionalidade económica, mas que é inexorável, dizê-lo, a aproximação ao território de partida, ao território de onde partiram um dia. E esse é um elemento muito, muito relevante. A senhora Secretária de Estado das Comunidades, a senhora Ministra da Coesão Territorial já discorreram sobre os apoios dirigidos. E eu devo dizer que na minha última viagem ao estrangeiro, a última foi ao Brasil, ainda este mês de novembro, foi-me sinalizado por elementos da diáspora em São Paulo que não conhecem noutra comunidade estrangeira um apoio tão dirigido à diáspora como aquele que nós, e em particular aqui a senhora Secretária de Estado das Comunidades e a senhora Secretária de Estado da Valorização do Interior, estão a dirigir à nossa diáspora. Mas eu gostava de sublinhar, esse não é o único apoio. Nós temos outros instrumentos de apoio ao investimento, quer de natureza financeira, quer de natureza fiscal, que estão disponíveis e que estão disponíveis para o conjunto do território nacional, que estão ancorados naturalmente em fundos comunitários e que são complementares em muitos aspectos àqueles que foram sinalizados pela senhora Secretária de Estado das Comunidades ainda na intervenção anterior. Gostava de sublinhar também que esta estratégia é uma estratégia, evidentemente, ancorada num conjunto de ativos que queremos transacionar. Nós, aquilo que
transacionamos, são oportunidades de negócio, perdoem-me a expressão tão comercial, nós transacionamos oportunidades, apresentamos oportunidades, procuramos apoiar e alocar no território. E por isso o Portugal Site Selection e o cadastro de ativos são dois elementos que nós, a partir da ICEP Global Parques, uma das empresas da ICEP, procuramos desenvolver para criar uma imagem do país baseada na internet, na web, para que quem está de fora possa procurar a melhor localização. E aquilo que nós temos são terrenos ativos com e sem edificações, muitas vezes com fotos e com vídeos, com toda a estatística associada ao território, aos recursos humanos disponíveis, às indústrias mais predominantes, mas que procuram fazer uma aproximação da vontade de investir ao território português, à terra em concreto. E, por exemplo, se vocês forem ao site que está aí na minha apresentação, www.portugalsiteselection.pt, e podem trocar informações através daquele endereço de correio eletrónico, vocês poderão ter uma imagem do país no que diz respeito a áreas para a indústria, a áreas para escritórios, tão importantes na área para os centros de engenharia e para os centros de serviços, mas também aceder a um cadastro de ativos que nós queremos que seja cada vez mais algo que cruza toda a administração pública e que, em particular, cruza a administração pública central, as finanças, a área do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, a área do Ministério da Economia e que procura mostrar que oportunidades temos. Eu não quero entrar em particular no Revive, porque tenho a certeza que a Rita Marques a seguir fala nele, mas uma das ilustrações é o conjunto de ativos para o desenvolvimento do setor do turismo que nós próprios colocamos para concessão. E, evidentemente, aquilo que nós temos é imagens que nos permitem olhar para o território, caracterizá-lo. O caso em apreço é nos Açores, porque evidentemente para além do território nacional, nós também temos a aproximação aos Açores e à região autónoma da Madeira. Temos também, evidentemente, o conjunto de municípios espalhados pelo país com oportunidades. Elas não estão apenas centradas no litoral, estão também no interior, onde vamos colocando todas as oportunidades e vejam que neste momento já temos lá 94 ativos terrenos para aptidão empresarial que podem ser utilizados, temos espaços de escritórios, parques empresariais e mais de 5.000 alternativas para poder fazer um investimento em Portugal. Com esta informação muito básica, eu não quero alongar, que é, vejam, durante o 2020 nós tivemos quase 5.500, 5.600 consultas que são feitas por profissionais que olham para o território e, se vocês virem com atenção e forem ver, temos gente que vem desde os Estados Unidos à China, à Índia, ao Japão, ou seja, esta montra do país é uma montra para o investimento que, com o acompanhamento que nós vamos fazendo, permite que Portugal possa continuar a captar muito investimento e também investimento de investidores da diáspora. Deixem-me dar, no fim, 2 exemplos. Não me quero alongar. O instrumento está aí, com o cadastro de ativos, pode ser usado num quadro de uma estratégia de captação de investimento direto estrangeiro, que é tão necessário ao país. Mas queria dar-vos 2 exemplos para terminar. A Quinta da Pacheca, que é um investimento na área do turismo, mas também na área do vinho. Os 2 casos que eu trouxe são 2 imigrantes em França, neste caso é que apresentamos. Vejam como são 2 bons exemplos de investimento em áreas transacionáveis, porque eles geram exportações. Na Quinta da Pacheca, na área do turismo e da vinha. O grupo Le Dauphin é um caso muito conhecido, de um empresário português que tem também uma unidade de transformação de veículos em Cacia, neste caso no distrito de Aveiro, e que faz um aspecto muito interessante e que incorpora na sua lógica a integração de fornecedores portugueses nas exportações para a França. Vocês reparem como estes 2 casos são casos de imigrantes que investiram em atividades produtivas em Portugal. A partir destas atividades produtivas geraram oportunidades para outros
e gerando para outros, também geram exportações portuguesas, neste caso, para os mercados, para o mercado, no caso da Quinta da Pacheca, para vários mercados, no caso do grupo Le Dauphin, para a França. O grupo de Dauphin tem uma característica única, que eu gostaria de dizer. Muita gente não tem essa noção, mas Portugal não tem uma marca de automóveis própria. Nós não temos uma marca portuguesa. No passado tivemos o famoso UMM, mas muita gente não sabe que há um português que tem uma marca de automóveis. O Le Dauphin é uma marca de automóveis registada em França e que é uma marca de automóveis de um português que emigrou para a França, construiu esta marca focada essencialmente no negócio das ambulâncias e que faz Portugal hoje uma grande plataforma de exportação também para a França, naturalmente. E por isso, queria-vos dizer que as redes de imigrantes, as redes dos diferentes diásporas, dos profissionais que emigraram e que trabalham em multinacionais, dos imigrantes que emigraram no passado e que constituíram os seus próprios negócios. Os imigrantes que emigraram e que estão hoje em centros de investigação, que, por exemplo, fazem investigação relacionada com o combate à pandemia e ao Covid-19. O papel inexorável das câmaras de comércio, que foi muito bem sublinhado pela senhora Secretária de Estado das Comunidades. E essa articulação das redes, que é um património único que o país tem para a sua internacionalização, é um conjunto de instrumentos que temos para que comunidades e internacionalização possam estar juntos, criando novas oportunidades, em particular, e eu sei que isso para muitos dos que me estão a ouvir isso é relevante, para criar novas oportunidades para os portugueses que estão cá, para os portugueses que querem ficar, para os portugueses que querem desenvolver a sua atividade profissional aqui, para os portugueses que querem desenvolver os territórios de onde partiram, que são territórios que precisam de investimento, e que, por isso, com a diáspora e com esta aproximação conjunta, eu penso que temos condições para ter, ou as melhores condições para ter mais investimento e mais investidores da diáspora. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, muito obrigada também pela sua intervenção. Eu lembro a todos os participantes que estamos uma hora de terminar este painel e ainda só tivemos 2 intervenções, faltam mais 4, portanto, pedia também para terem alguma sensibilidade para a questão do tempo e dos 10 minutos. Seja como for, veio aqui dizer-nos que é preciso atrair capital para gerar emprego, quais são os setores prioritários para a atração desse capital e para criar emprego qualificado, a fixação de indústrias de ponta, as energias renováveis, os recursos naturais, a agroindústria, enfim, deu-nos a conhecer várias áreas. Lembrou também, quem nos está a ouvir, que para além dos apoios ao investimento direcionados para os portugueses residentes do estrangeiro, há outros apoios ao investimento que existem em Portugal, com base em fundos comunitários e que também podem ser aproveitados. E depois mostrou-nos o Portugal Site Selection em www.portugalsiteselection.pt e o cadastro de ativos, onde é possível efetivamente ter uma montra de possíveis ativos onde é possível também investir. E isso inclui necessariamente a área do turismo. E sobre isso nos vai falar certamente também a senhora Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, cujo tema da sua intervenção é precisamente o investimento no turismo. Mas creio que ela não está ainda connosco. Portanto, eu assim sendo, avançava para as oportunidades na economia do mar. Passamos do turismo para o mar e ficamos com a senhora Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Queria, antes de mais, cumprimentar os colegas, os oradores, os participantes, agradecer a possibilidade de estar presente nesta excelente iniciativa e apresentar as oportunidades da economia do mar. Vou passar à minha apresentação. Relativamente às oportunidades da economia do mar, eu vou apresentar aqui os grandes setores da economia do mar, tanto setores emergentes como os setores tradicionais. E agrupamos aqui os setores em termos de pesca, aquacultura marinha, transformação e comercialização dos produtos, construção, manutenção e reparação naval, portos, transportes e logística, recreio, desporto, turismo e recursos marinhos não vivos. Nos últimos dados da economia do mar, da conta satélite,
apontam que existem 53 mil entidades, 3,9% do VAB, 4% do emprego, 5,1% do PIB e 5%, e a economia do mar representa 5% das exportações nacionais. Relativamente às oportunidades de financiamento, temos disponíveis o Fundo Azul. O Fundo Azul é um instrumento que visa apoiar entidades com atividades e projetos que tenham como objetivos potenciar o desenvolvimento da economia do mar, como, por exemplo, o apoio a startups tecnológicas da nova economia do mar, apoiar a investigação científica e tecnológica, por exemplo, desenvolvimento tecnológico para a economia do mar e a biotecnologia, incentivar a proteção e monitorização e proteção do ambiente marinho, a prevenção e combate à poluição no meio marinho e incrementar a segurança marítima, por exemplo, salvaguardar a vida humana no mar. O Programa Operacional Mar 2020, que é o Programa Operacional 2013-2020, cujo o nível de compromisso é atualmente na ordem dos 90% e a taxa de execução já está em cerca de 46-47%, e que vai se prolongar por mais 3 anos, portanto estamos no ano mais 3, e cujo objetivo é implementar em Portugal as medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, cujas prioridades estratégicas são promover a competitividade com base na inovação e no conhecimento, assegurar a sustentabilidade económica, social e ambiental do setor da pesca e da aquicultura, contribuir para o bom estado ambiental do meio marinho e promover a política marítima integrada. E também contribuir para o desenvolvimento das zonas costeiras, aumentar o emprego e a coesão territorial, bem como aumentar a capacidade e qualificação dos profissionais do setor. O E-Grants Crescimento Azul é um programa que se enquadra num mecanismo financeiro plurianual, através do qual a Islândia, Liechtenstein e a Noruega apoiam financeiramente os Estados-membros da União Europeia. O programa conta com uma dotação de cerca de 44,7 milhões de euros, sendo que 10,3 milhões já estão comprometidos e o programa tem 5 grandes resultados e as grandes áreas do programa são o desenvolvimento de negócios, inovação e PMEs, investigação, educação, bolsas de estudo, literacia e empreendedorismo jovem. Os 5 resultados que se pretendem alcançar são aumento da competitividade das empresas portuguesas na área do crescimento azul, apoio à eficiência de recursos nas empresas do setor marítimo, melhoria do desempenho das organizações de investigação portuguesas, reforço da educação, formação e cooperação em questões marinhas e marítimas, maior colaboração entre o beneficiário e os Estados doadores envolvidos no programa. Aproximadamente 70% das despesas elegíveis são atribuídas ao desenvolvimento de empresas, inovação e PMEs, com especial destaque para as PMEs. Entre as despesas elegíveis no programa, 30% são reservadas para as componentes que abordam investigação, educação, bolsas de estudo, literacia e empreendedorismo jovem. Por fim, o Portugal Blue é um fundo de capital de risco que vai apoiar investimento em empresas portuguesas no setor do mar, em linha com prioridades de ação climática e desenvolvimento sustentável, nomeadamente as definidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No total, são mais de 75 milhões de euros mobilizados para o apoio das startups, PMEs e empresas de média capitalização da economia azul. Este programa resulta de uma parceria entre o Fundo Europeu de Investimento e a Instituição Financeira de Desenvolvimento, a representação do Fundo Azul. Portanto, o Fundo Azul, os E-Grants e o Portugal Blue são programas que são executados pela Direção-Geral da Política do Mar e o Programa Operacional Mar 2020. É uma autoridade de gestão que faz a execução do programa. Um dos grandes objetivos do Ministério é a eliminação da burocracia, porque entendemos que com a eliminação da burocracia conseguimos ultrapassar um dos grandes problemas que se colocam aos nossos empresários. A criação do Sistema Nacional das Embarcações e Marítimos foi um dos grandes passos que foi dado pelo Governo no sentido de simplificar e digitalizar todos os procedimentos relativos às atividades marítimas. Estamos a implementar o Balcão do Mar,
o Balcão do Mar visa simplificar os procedimentos, visa agilizar os procedimentos e visa, sobretudo, que desburocratizar. Portanto, os procedimentos relativos ao licenciamento da aquacultura. A aquacultura era uma área em que era muito difícil ter todo o procedimento, porque são procedimentos em que há várias entidades que estão envolvidas, e com o novo regime da aquacultura aprovado em 2017, conseguimos encurtar muito os procedimentos relativos à aquacultura. O registro das embarcações da náutica de recreio, o registro dos navios da marinha mercante e os registros relativos à atividade da pesca comercial. Portanto, todos estes procedimentos foram simplificados. Como Portugal tem o melhor peixe do mundo, nós, pela diáspora, vamos ajudar as PMEs a exportar com o apoio das comunidades portuguesas no mundo, vamos promover a notoriedade do pescado nacional, vamos investir no setor da transformação e da aquicultura em Portugal. A economia do mar tem muitas potencialidades e, quando falamos da economia do mar, falamos no continente e falamos nas regiões autónomas. Eu, quando falei ainda há um bocadinho nos instrumentos financeiros, não disse, mas aproveito agora para sublinhar que nas regiões autónomas temos instrumentos financeiros próprios das regiões autónomas e que também têm apoios muito significativos no âmbito da economia do mar. Mas entendemos que era bom investir aqui no esclarecimento de dois setores que são muito importantes neste momento na economia do mar. Um setor que é a aquacultura, que é um setor que está em franco crescimento. A aquacultura tem atualmente uma produção de 14 mil toneladas, tem um crescimento de cerca de 13%, uma receita na ordem dos 97 milhões de euros, temos cerca de 1.515 unidades existentes, que estão criados na aquacultura 2.650 postos de trabalho e temos muitas oportunidades. Temos uma possibilidade de instalação de novos estabelecimentos em mar aberto, com a possível associação com outras atividades, a inserção no espaço económico tecnologicamente desenvolvido e com potencial de inovação e valorização de recursos humanos, um potencial interesse na indústria da transformação de produtos provenientes da aquacultura, a existência de um mercado nacional e europeu altamente deficitário em produtos da pesca e com uma apetência crescente pelo consumo de pescado, a apetência por produtos certificados, nomeadamente produção biológica e multitrófica, a reutilização de zonas úmidas e nativas e a possibilidade de instalação das novas unidades na região autónoma dos Açores. Portanto, todas estas oportunidades estão disponíveis neste setor, que é um setor em franco crescimento. Temos inúmeras oportunidades de financiamento para a aquacultura, todos aqueles fundos que eu referi, nomeadamente no Mar 2020. A aquacultura tem uma medida com uma taxa de compromisso de 99% e com uma taxa de execução de cerca de 40%. As despesas, são muitas as despesas que podem ser apoiadas, estão aqui elencadas neste slide que acabo de apresentar, como a construção de novas unidades, a aquisição de equipamentos, a diversificação da produção aquícola, entre outras. Relativamente à indústria transformadora, que é outra das áreas que é uma indústria, que é uma área tradicional da economia do mar, mas que é uma área que continua a ser importante e que vale a pena continuar a apostar e vale a pena continuar a investir. Estamos atualmente com uma produção de cerca de 220 mil toneladas, vendas 208 mil toneladas, correspondentes a 1.067 milhões de euros. As unidades existentes são 166, das quais 148 no continente. Temos atualmente na indústria de transformação do pescado 8.101 postos de trabalho. Estamos no âmbito do Mar 2020, foram construídas unidades de transformação de pescado, unidades de ponta em termos de tecnologia. As oportunidades são inúmeras, temos possibilidade de instalação de novos estabelecimentos, a concorrência internacional em condições de produção e comércio não equitativas com as condições, a concorrência internacional, mas nós temos possibilidades
de concorrer internacionalmente, porque temos produtos de muita qualidade, temos uma tendência do crescimento do consumo no exterior com reflexo potencial nas exportações, o elevado consumo per capita de pescado em Portugal, pelo que a indústria tenderá a aumentar e a diversificar a produção, a valorização dos produtos da pesca, baseada quer em aspectos culturais e gastronómicos, quer em aspectos relacionados com a saúde e a qualidade alimentar, a possibilidade de otimizar e a articulação entre a indústria transformadora da pesca e os centros de investigação e inovação, a procura de produtos certificados da pesca e da aquacultura, de qualidade reconhecida e grande potencial de exportação, a utilização de recursos pesqueiros menos valorizados e subaproveitados, a existência de nichos de mercado para conceitos inovadores de preparação e apresentação de pescado, cozinha saudável, produtos gourmet e especialidades regionais. Também nesta área temos financiamento, temos tido, o Mar 2020 tem tido um aproveitamento ao nível das oportunidades de financiamento muito na indústria transformadora, muito significativo, e entendemos que no caso da indústria transformadora, como no caso da aquicultura, temos vindo a investir, temos temos o primeiro parque através de uma associação entre a ciência, as câmaras, no caso Peniche, uma empresa do setor empresarial do Estado, que é a DOCA Pesca, e a Biocante, foi feita uma associação sem fins lucrativos e temos o primeiro parque da inovação e da tecnologia da economia do mar. Portanto, este parque vai ser um parque que vai ser uma incubadora de empresas da área do mar, mas sobretudo vai prestar serviços e vai prestar serviços na área da aquacultura, na área da transformação. Portanto, estamos em todas estas áreas com um crescimento, com apoios muito grande. A ciência, o conhecimento científico está a evoluir de forma muito significativa. Temos, por parte das universidades, um interesse muito grande, temos protocolos com todas as universidades do país, temos vindo a incrementar todas estas áreas da ciência. Temos o estado ambiental das nossas águas é um fator muito favorável. Além disso, o Ministério do Mar está em fase final da aprovação da Estratégia Nacional para o Mar, que é de facto uma vantagem muito competitiva. Portanto, entendemos que a economia do mar tem todas as condições para atrair investimento e, portanto, há um gabinete do empreendedor na Direção-Geral da Política do Mar para responder a todas as questões que forem colocadas por quem tiver interesse, e nós estamos disponíveis para evoluir e para responder cada vez mais e melhor a todos os investidores que tiverem interesse nas áreas do mar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela sua intervenção a propósito das oportunidades de investimento na economia do mar e que nos deu a conhecer aqui com os objetivos, sobretudo, de acabar com a burocracia e de simplificar e digitalizar procedimentos. Tem sido, aliás, nas questões que vamos recebendo, um dos aspectos que é focado por quem está a assistir a esta conferência, que é precisamente a questão da burocracia e da obtenção, muitas vezes, de licenças para a realização dos negócios. E, portanto, este balcão do mar é certamente bem-vindo e já está a funcionar para tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. E depois também nos deu aqui a conhecer como a diáspora é relevante para dar notoriedade também àquilo que é o pescado português e para as oportunidades de investimento, tanto ao nível da indústria transformadora como da aquicultura. Ficamos agora à espera desse plano de estratégia nacional para o mar. Vamos avançar com o presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e também presidente da Câmara Municipal de Ponte Sores, o Bilário. É também aqui onde se pode dizer que está a operação do cluster aeronáutico de Portugal e que de que falava há pouco o Sr. Secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, e vamos falar na sua intervenção sobre as boas práticas de atração de investimento em que as câmaras municipais e as CIMs têm um papel fundamental e sempre certo que já tem vários exemplos, certamente, para avançar e para nos dar a conhecer.
Bom, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos, boa tarde a todos. Cumprimentar, obviamente, e em primeiro lugar, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a Sra. Ministra da Coesão Territorial, a Sra. Secretária de Estado das Comunidades, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, a Sra. Secretária de Estado do Turismo e a Sra. Secretária de Estado das Pescas, e dizer-vos que, e em primeiro lugar, é com particular prazer que revejo muitos de vós aqui hoje, neste webinar que de alguma forma também pretende reconhecer o mérito do contributo que alguns têm dado para podermos promover estes territórios do interior e de baixa densidade, e acreditem que é com pessoal e particular regozijo e orgulho que sinto que a maioria de vós que estão comigo aqui neste painel têm sido parceiros, e digo isto com toda a sinceridade, parceiros deste sucesso que Ponte Sor hoje tem tido como reconhecimento, não só no setor da aeronáutica, mas principalmente e naquilo que diz respeito à particularidade da oportunidade diferente ou diferenciadora da atração de investimento. Fico satisfeitíssimo pela introdução que foi feita de Ponte Sor ser o coração do cluster aeronáutica do país. Nunca tinha ouvido a expressão, tenho que ser muito sincero, cai bem, soa bem, e vou aproveitá-la e a partir de agora, daqui para a frente. Mas deixa-me que vos dê aqui duas ou três ideias muito rápidas e principalmente partilhar este testemunho que quer enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e aqui particularmente pelo reconhecimento do exemplo de Ponte Sor e enquanto Presidente da Câmara Municipal de Ponte Sor, dizer-vos que é obviamente um prazer poder dar conta daquilo que tem sido um esforço continuado da atração de investimento para o Alto Alentejo e para Ponte Sor em particular. No próximo dia 16, portanto daqui a 5 ou 6 dias, cumprem-se 3 anos sobre esta edição, ou a edição deste evento em 2017, e a qual não me esqueço deste mesmo encontro que tivemos. Ponte Sor teve o privilégio de se fazer representar em Viana do Castelo, no qual demos conta do desenvolvimento do projeto aeronáutico em curso, na altura ainda muito dominado pela presença de uma escola de pilotos, na altura a AGR, que hoje foi adquirida por uma multinacional, e da Takeover, e é essencialmente circunscrito aqui ao aeródromo municipal. Mas neste contexto dar-vos aqui uma aproximação muito rápida daquela que é a minha leitura e daquilo que foi o propósito de nos focalizarmos na atração do investimento e aquilo que entendemos que era preponderante para este território de Ponte Sor, e dando o nosso contributo também ao Alto Alentejo. Ponte Sor em 2009, 2010 viveu com o encerramento de uma multinacional do setor automóvel, a Delphi, tempos que a nível socioeconómicos foram desastrosos e inesquecíveis para este concelho. Estamos a falar de uma empresa que chegou a empregar talvez mais do que 1 milhar de pessoas num concelho como o nosso, com uma população pouco maior do que 16 mil habitantes. Estamos a falar que a Delphi na altura foi apenas e só, isto entre aspas, o maior empregador do distrito naquela altura. E, portanto, quando assumimos esta responsabilidade, despendemos, ou entendemos que deveríamos despender as nossas maiores energias naquilo que poderia, de alguma forma, mudar a realidade que vivíamos na altura. E entendemos que isso só se fazia com atrair investimento, criar riqueza, e a riqueza só se cria através da criação de postos de trabalho. E, portanto, mais uma vez reforçar o agradecimento daquela que é hoje a atratividade de Ponte Sor em vários setores, e na altura o que fizemos foi, obviamente, consolidar aquilo que já tinha sido uma conquista por anteriores executivos no que diz respeito ao setor da indústria de transformação da cortiça, no setor agroalimentar e agroflorestal, que ainda hoje são aqueles que pautam a economia local
de Ponte Soura, apesar de termos apostado em setores diferentes, de tecnologia diferenciada e diferenciadora, e, portanto, hoje a atratividade de Ponte Soura para este setor da defesa, espaço, aeronáutica e aviação é conhecido internacionalmente, e isso obviamente que nos deixa orgulhosos. Nestes últimos anos, nestes últimos 3 anos, o nosso projeto internacionalizou-se fortemente, levando ao aproveitamento que entendemos pleno quer dos nossos centros de acolhimento empresariais criados no próprio Aeródromo Municipal e na nossa cidade, quer na nossa zona industrial, e que hoje já temos a particularidade de poder consolidar aqui um cluster que já acolhe um consórcio, por exemplo, de fornecedores da Airbus Helicopters ou da Dassault Aviation, ou a maior escola de pilotos internacional. E, portanto, temos trabalhado arduamente para sermos um agente também de sensibilização e mudança para o setor da aeronáutica e também aeroespacial do nosso país, e para isso tem contribuído, e tenho que, obviamente, evidenciar isso, aquele que tem sido o empurrão, a ajuda, o contributo, quer do Ministério dos Negócios Estrangeiros, muito por via pela sua Secretaria de Estado da Internacionalização, quer do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, que quando perceberam que o nosso trabalho, que o trabalho que tínhamos desenvolvido aqui nos últimos anos era evidentemente sério, nunca nos viraram costas e sempre estiveram disponíveis para nos ajudar a cada vez mais que os nossos instrumentos promotores ou potencializadores deste nosso propósito, desta nossa estratégia, fossem uma evidência. E depois tudo isto tem a ver com o que vamos conseguindo executar, e isso eu acho que é o mais importante de tudo. O know-how e as capacidades que Portugal tem nestes domínios, inequivocamente têm vindo a crescer sustentadamente ao longo dos últimos anos, com um peso mais do que assinalável no PIB português. E, portanto, este esforço não pode, independentemente das circunstâncias atuais, não pode ser travado, e podemos dizer que neste preciso momento estamos a continuar a criar capacidades adicionais para atrair novas empresas para Ponte Soura. Isto hoje é uma realidade, contribuindo para dinamizar as atividades económicas, uma vez que as empresas procuram, obviamente, e hoje mais do que nunca, recuperar e ganhar competitividade num período pós-pandemia, que esperamos que seja o mais próximo dos dias de hoje possível. E, portanto, aquilo que queria aqui assinalar hoje, e com um sentido de agradecimento e de gratidão por aquilo que foi e que continua a ser o reconhecimento por Ponte Soura, e que também dá uma oportunidade ao Alto Alentejo neste particular, é dizer-vos que a nossa perseverança, que a perseverança deste tipo de iniciativas tem efetivamente dado resultados, e que esse propósito, esta fase difícil, em contexto de pandemia, não é exceção, e que aquilo que queremos é dar o nosso humilde contributo para que a recuperação económica do país seja o mais rápida possível. Dar-vos aqui uma ideia de que, por vezes, as coisas parece que vão vivendo em contraciclo. Nós realizamos, com todos os constrangimentos e restrições à época, mais um Portugal Air Summit este ano, e tivemos a particularidade de poder, com a presença do nosso Secretário de Estado da Internacionalização, da nossa Ministra da Coesão, de termos a oportunidade de ter sido, e a particularidade de ter sido anunciado por eles, mais 2 grandes investimentos para o Alto Alentejo, e neste caso para Ponte Soura. Estamos a falar da primeira aeronave fabricada em Portugal, o ATL-100, um projeto liderado pelo nosso Centro de Excelência e Inovação e pela empresa brasileira Desaer, que será mais um grande investimento neste cluster da aeronáutica, mais um investimento diferenciador para o Alentejo, com a fabricação em Ponte Soura, com o Centro de Engenharia em Évora, e com mais algumas particularidades no que diz respeito à execução deste investimento,
também em Beja. E, portanto, neste triângulo, Pontessor, Évora, Beja, e que é o setor da aeronáutica diz respeito, acho que continuamos todos a dar passos fortes, sustentados, para que este setor em Portugal seja cada vez mais uma evidência também a nível industrial. Depois, e aqui na missão de Presidente da Comunidade Intermunicipal, é sempre importante salientar o esforço daquela que é a concretização de investimentos transversais a um território, e com o apoio que temos tido nos últimos tempos, quer pelo planeamento e pelo Ministério da Coesão. E tenho que assinalar aqui, enquanto Presidente desta Comunidade Intermunicipal, aquela que é a realidade do empreendimento de aproveitamento hidráulico dos fins múltiplos do Crato, da barragem do Pisão, que será certamente um projeto ímpar e inequivocamente diferenciador na promoção deste território. A necessidade da criação deste tipo de estruturas decorrerá sempre da identificação e referenciação das múltiplas formas de empreendedorismo de nós, enquanto agentes locais, mas também dos portugueses no mundo. E para a comunidade intermunicipal é e será sempre fundamental encontrar mais pontos de apoio na política de desenvolvimento e da revitalização do interior do país, e que já tem contado, no caso do Alto Alentejo, se calhar daí termos sido convidados enquanto exemplo hoje neste evento, com relevantes investimentos de imigrantes portugueses também, que escolhem a nossa região por a considerarem obviamente atrativa. E fruto de todo este crescimento, mais empresas nacionais e internacionais têm procurado, independentemente dos constrangimentos e do contexto atual, têm procurado o nosso território para estabelecer os seus negócios. E posso-vos dar aqui alguns exemplos, muito rapidamente. A Entogenex Europe em Porto Alegre, a Final Biotech, que vai construir uma unidade industrial para a produção de dispositivos médicos, a Biona em Pontessor, uma empresa de desenvolvimento e fabrico de microinversores. Estes são projetos de diáspora portuguesa, são realidades. A Medirme, que está neste momento a construir também em Pontessor as suas instalações para a produção e embalagem de dispositivos médicos com marca própria, com marca de cliente, atuando em vários países da Europa, e são vários aqueles projetos que poderia estar a referir aqui, mas que não vos quero fazer perder muito tempo com isso. Depois, independentemente da nossa vontade contínua, da nossa motivação de querermos virar mais uma página e criar uma realidade nestes territórios no que diz respeito à competitividade diferente, por mais que os constrangimentos continuam a ser alguns, claro que serão. Mas às vezes eu continuo a dizer que é preciso termos atenção do que é que, em termos de oportunidade, estes territórios encerram, mas também no que à sua história diz respeito. O que é que eu quero dizer com isto? Quando falamos do Alto Alentejo, um dos territórios mais despovoados, um dos territórios que lamenta e que reclama com toda a pertinência todos os dias mais investimento, mais infraestruturas, melhores acessos e por aí fora, eu também costumo dizer que a melhor e a maior fábrica de café do mundo está no Alto Alentejo, que é a Delta, que uma das maiores empresas do mundo, a maior empresa do mundo no setor da indústria de transformação da cortiça está no Alto Alentejo. Os maiores grupos desta indústria estão no Alto Alentejo, em Pontessor, no Gavião, em Alter do Chão e por aí fora. Para terem uma ideia, a maior área por metro quadrado do mundo onde a nossa matéria-prima, aquilo que nós por vezes chamamos o ouro do Alentejo, que é a cortiça, está aprovisionada, é efetivamente no Alto Alentejo, para não falar daquilo que temos vindo a fazer até agora, ou que temos vindo a falar até agora dos setores de tecnologia avançada, como a indústria da aeronáutica, da aviação, da defesa e do espaço,
e como, obviamente, os grupos hoteleiros e turísticos que hoje o Alentejo, e os resultados estão aí. Antes desta pandemia, tínhamos ou tivemos os melhores resultados sempre no que diz respeito aos índices turísticos no Alentejo. E, portanto, de facto, aquilo que entendo é que Ponte Soura, ou em Ponte Soura, o projeto já deixou de se focar apenas na indústria aeronáutica e do transporte aéreo, passando a crescer noutros domínios, como aqueles que vos falei, do espaço, por exemplo, estando nesta área 2 novos projetos em curso que também são de grande notoriedade e que em breve serão públicos. Fica assim concluído, Hilário. Não percebi, peço desculpa. E assim, nesses termos. Eu peço desculpa, não percebi. Dizia eu que para pedir-lhe para concluir a sua intervenção. Vou já concluir. Naturalmente que aquilo que pretendemos é continuar a promover internacionalmente, quer aqueles clusters que são de uma forma mais mediática e evidentemente conhecidos, mas também queremos sempre associar-nos àqueles que são as indústrias que têm forte afinidade com aquele que é o contexto deste território, como é obviamente o turismo, os setores agroalimentar e agroindustrial. E, portanto, por tudo isto, entendo como preponderante continuarmos a operacionalizar todas as iniciativas que possam promover o investimento nesta região. Uma das razões que nos levou, e permita-me que vos diga isto, ou que realce, que nos levou a assinar em agosto deste ano um protocolo de cooperação com a Fundação para a Rede Global da Diáspora, e que tem por objetivo aproximar as nossas empresas, as pequenas e médias empresas portuguesas, aos membros de toda esta comunidade alargada, portugueses e luso-descendentes, e obviamente influente e espalhada por todo o mundo, e que continuará muito ligada ao país, por todas as razões e mais lá algumas, mas principalmente pelos laços efetivos e emocionais. Não me quero alongar muito mais, agradecer mais uma vez o vosso convite e o apoio daqueles que têm estado connosco neste desígnio, obviamente que será o desenvolvimento destas regiões, e continuaremos obviamente focados em melhorar cada vez mais as condições de atratividade dos nossos concelhos e, neste caso, da região do Alto Alentejo. Hilário, muito obrigada também pela sua intervenção e por nos explicar que, efetivamente, o Alto Alentejo é muito mais do que este cluster aeronáutico que eu referia, que tem vários projetos em curso e muita vontade de os desenvolver, bem como de continuar a manter esta ligação com as diferentes estruturas que permitem também que isso efetivamente aconteça. Para terminarmos este painel, eu dou a palavra ao Paulo Fernandes, que é Presidente da Câmara Municipal do Fundão, para nos falar também sobre as boas práticas de atração de investimento, sendo que o Fundão tem vindo a apostar na inovação e na atração de investimento em empresas ligadas às novas tecnologias, e isso tem levado também à criação de empregos, nomeadamente com reflexo na inversão do saldo migratório negativo que existia e também na redução do desemprego. Como é que isto se faz, Paulo Fernandes? Bom, muito boa tarde. Uma saudação muito especial ao Sr. Secretário de Estado e minha boa amiga Berta. Acho que ainda não tinham tido a oportunidade de nestas funções de podermos estar juntos. Ao Sr. Secretário de Estado Eurico Brilhante também, uma saudação muito especial, uma pessoa que também tem tantas ligações, e teve aqui ligações até muito recentes aqui de representatividade no nosso distrito, e também um bom amigo. É sempre um prazer vê-los a fazer bem por Portugal e para bem dos portugueses nesta Portugalidade que está nos 5 cantos do mundo e que efetivamente nos marca, e que deve ser sempre um ponto de contacto superior, sobretudo nos momentos de grande crise. Nós sabemos que a nossa diáspora e até a construção da nossa diáspora foi sempre uma resposta que nós portugueses sempre tivemos, na negativa quando partimos, mas muitas vezes ela foi essencial para aquilo que é a sustentabilidade do nosso país,
um país que, de certa forma, também criou esta figura da globalização. Nós, já há muitos séculos atrás, demos muito por ela e continuamos seguramente a dar. Por isso, um país aberto, de economia aberta, que tem muitos desafios e que seguramente tem aqui um dos seus fatores que nos podem ajudar bastante. Ao Hugo, meu caro colega, de facto é sempre um gosto estarmos juntos. É também um daqueles que jogou nas improbabilidades, naquelas questões que era improvável poder haver um cluster aeronáutico em Ponte Sor, como eventualmente seria muito improvável no caso no Conselho do Fundão pensar que podia haver vários centros nearshore ligado às tecnologias de comunicação e informação, sobretudo quando isto começou e havia só 3 engenheiros informáticos no Conselho do Fundão e os 3 trabalhavam na Câmara do Fundão, o que era obviamente pouco provável que isso acontecesse. Eu queria passar um pequeno vídeo de 2 minutos e depois fazer 3 ou 4 reflexões relativamente àquilo que pode, da nossa experiência, podem ser também contributos partilháveis para aquilo que são os programas muito, muito completos, eu diria. Não me lembro na história do que é política da diáspora, sobretudo na sua dinamização económica, termos um conjunto de programas tão completos e tão diversificados para as diferentes populações. Nós falamos muito da diáspora como se fosse algo homogéneo. A diáspora é também ela muito heterogénea nas suas motivações, felizmente também naquilo que é hoje também as suas habilitações, a primeira geração, a segunda geração. Há os empreendedores e aqueles que trabalham para conta de outrem. Ou seja, há de facto uma grande heterogeneidade até de mundo, não é? De estarem em países tão diversificados que obviamente assimilaram essas competências, dessa experiência, por vezes bem dura, de se conseguirem integrar de forma exemplar em tantos e tantos países. Por isso, nós temos que perceber que essa diversidade obriga a mecanismos muito diversificados para as diferentes populações-alvo dessa diáspora, do ponto de vista do investimento, da atração de investimento, da atração dessas mesmas pessoas para voltarem e viverem no nosso país, porque isso é uma forma muito interessante de cá também, não se esqueçamos, de cá investirem, sobretudo hoje que a primeira geração de imigração está toda numa idade, caminho da reforma, ou muito perto da reforma, por isso é essencial que essas pessoas também tenham o país como um ponto de regresso e, claro, vejam também nesse seu regresso não um fim da linha, mas um princípio de uma nova etapa, onde possam ser também empreendedores, investidores e possam também eles serem a ponte entre mercados e investidores relativamente até outras comunidades, dessas comunidades onde tiveram a trabalhar e viver durante muito tempo. Vou passar o filme durante 2 minutos e depois partilharei algumas considerações finais. Eu sou o sabor e o aroma desta terra. Cuido e olho por nós. Sempre que desperto neste manto branco, sinto a emoção de renascer num novo dia. Cada dia mais perto de ser eu mesma. No Fundão somos vida, acompanhamos o tempo, somos inovação. Tu aqui podes ser. No Fundão somos da terra, vivemos a terra. Da sabedoria dos antigos, guardamos a tradição, geração após geração.
Ok. Obviamente, para nos abrir o apetite, não que a nossa Secretária de Estado das Comunidades precise, porque ela também seja extraordinária, temos essa questão que nos une e que sempre nos uniu. E se calhar a primeira mensagem é um pouco esta mensagem de união das regiões e dos territórios relativamente a uma questão tão relevante como a ativação, uma maior ativação da nossa relação com a diáspora. Eu costumo dizer que a nossa população que está relacionada com o Conselho do Fundão são mais de 100 mil pessoas, apesar de no nosso INE estarão cerca de 28 mil pessoas residentes. Aquelas têm vinculação ao território, aquelas têm uma vinculação patrimonial, sentimental, emocional, familiar, obviamente, são de facto 4 vezes mais, sensivelmente, e isso é um capital humano, um capital absolutamente vital. Mas também é, no mundo, obviamente, tão competitivo como aquele que vivemos, tão globalizado, é fundamental que nós pensemos na escala nacional, os tais programas de abordagem nacional, mas que depois têm uma forte implicação local, e por isso nós, municípios, devemos estar nessa primeira linha. Nós começámos há 13 anos com os gabinetes de primeira geração de apoio à imigração, depois da imigração, e tenho que dizer que esses gabinetes são muito importantes, porque eles foram um veículo de informação muito útil, são serviços de proximidade absolutamente essenciais, mas detectam tendências, detectam problemas, cruzam oportunidades, e acho muito interessante esta figura, e queria aqui sublinhá-la, de colar, se quisermos, ou de complementarmos, ou se quisermos uma capacitação extra relativamente aos gabinetes de apoio à imigração, também na componente agora da parte económica. Entre o gabinete de apoio às empresas e o gabinete de apoio à imigração, nós aqui, os canais estão todos interligados, já o fazemos há algum tempo, mas reconheço que é fundamental essa ligação, e deixar aqui de facto este sublinhado, porque já temos alguns anos destas políticas mais de proximidade, mais formalizadas de apoio à imigração, e bem percebemos as vantagens de as termos há não sei quantos anos, e os dados que temos e o relacionamento tão direto e as portas que nos abriram relativamente a essa conexão. Também a dimensão regional é muito importante. Aqui a questão da escala regional, seja através das NUTS 3 CIMs, seja até das NUTS 2 da região centro, eu acho que está na altura de ajudarmos e complementarmos o esforço que o Estado faz central relativamente à componente da internacionalização de uma vertente mais sistémica. Todos nós ajudamos, uns, obviamente, quer o Hugo, quer eu próprio, e muitos dos colegas estão a ouvir, seguramente, a Berta, como foi a autarca também, muitos fizemos esse trabalho de conexão com a diáspora, em alguns mercados, os mercados onde temos mais comunidade imigrante, no nosso caso, França, a Suíça, são os dois pontos maiores, noutros casos, outros países, mas quase sempre França, Suíça, Alemanha estarão sempre na primeira base daquilo que eram, onde temos maior comunidade fora dos nossos territórios. No nosso caso, tínhamos aqui um embaixador que nos ajudou muito, temos um jornal, que é o Jornal do Fundão, que sempre foi um ponto de ligação e até de intermediação entre as comunidades. Houve muitos dos nossos imigrantes que ainda dizem que melhoraram o ler a partir da leitura do Jornal do Fundão, que recebiam religiosamente sempre como a tal matar de soldados e saber sempre notícias da sua terra. Isso foi uma vantagem que obviamente sempre aqui que tivemos, mas eu acho que a escala regional é muito importante. Por isso eu disponibilizo aquilo que possam ser as nossas sinergias de nos juntarmos intermunicipalmente para complementar o esforço que está a ser feito. Eu conheço muito bem o esforço do ICEP, conheço muito bem o que fazem, e sei que com os poucos recursos e às vezes o número também de delegados que são os que são, fazem de facto um trabalho absolutamente incrível entre a construção de muitas vezes dos eventos e a interligação permanente. Sei que as nossas embaixadas com o ICEP hoje, a interligação que têm tão forte, mas sei muito bem que pode ser relevante
que se possam ajudar a criar o que possam ser estes gabinetes regionais para a internacionalização, onde o esforço municipal de forma mais articulada possa complementar aquilo que está a ser feito. É uma ideia que deixo, porque eu acho que já há maturidade e conhecimento suficiente, com sempre a supervisão, obviamente, daquilo que é o Estado, podermos complementar esse esforço. Deixo esta reflexão, porque creio que mais às vezes até do que o esforço do que alguns de nós já fazemos em alguns mercados, acho que esse esforço pode hoje ser um bocadinho mais institucionalizado do ponto de vista de rede, para complementarmos as sinergias entre todos. E os contextos hoje da articulação e da cooperação regional também nos dão mais garantia que isso hoje é viável e possível, sempre, volto a dizer, que na supervisão do Estado, porque quando falamos da internacionalização, do esforço diplomático para essa internacionalização, é preciso ter sempre cuidado para que possamos, obviamente, quando estamos a falar sempre de Estado e de políticas públicas, obviamente, elas estarem entroncadas neste edifício bem consolidado, que neste momento nos está aqui também a ser apresentado. Dou também duas ou três pinceladas de alguns exemplos concretos em termos do que é esta conexão entre a parte local e a parte da diáspora em alguns setores económicos. Bom, Fernando, está bem? Sim, vou terminar. Um deles foi que na parte, por exemplo, da metalomecânica, em determinado momento nós tínhamos um grave problema, 2012, 2013, 2014, um problema que todos conhecemos. A construção estava em grande crise e fizemos um estudo para mostrar que os custos comparados entre a França e a Suíça, sobretudo a Suíça, que estava na altura, o franco suíço, em uma altura muito alta, percebemos que era possível fazer os painéis para a construção civil em Portugal e transportá-los para lá, e tinha muitos ganhos para as empresas de construção civil. Isto parece uma coisa tão simples, mas era preciso ser feita. E isso ajudou que várias empresas do setor da construção civil, do ponto de vista dos seus painéis metálicos, pudessem se posicionar no mercado sem necessidade de fecharem portas ou então ver a sua mão de obra, mais uma vez, toda a sair daqui. Um segundo exemplo, do ponto de vista do que é, às vezes, o nosso trabalho, de construir as oportunidades, é, por exemplo, na regeneração urbana. Nós, já aqui falou, o Sr. Ministro falou há bocadinho da importância do aforro da comunidade da diáspora, do aforro e daquilo que esse aforro significa para a capitalização do país, de uma forma geral, ou que ele pode significar para isso. Ora, muitas vezes as pessoas estavam aqui a orientar as suas poupanças para a construção nova. Nós orientámos-las para a reabilitação urbana. Dentro das áreas de reabilitação urbana, fizemos a ponte com a comunidade da diáspora para investirem na reabilitação para o mercado de arrendamento. Ou seja, nós construímos o próprio programa, e isso foi facilitador e orientador de onde o investimento, de forma mais concreta, pode ser dirigido perante as tendências. Um terceiro elemento é nas novas tecnologias. É incrível, nós no outro dia estávamos a fazer aqui as contas e tínhamos já 98 engenheiros que vinham do Brasil, sendo que mais de metade deles são lusodescendentes, ou seja, a comunidade lusodescendente que existe por esse país fora é essencial para nós, para a nossa atração do tal talento que uma demografia, como sabemos, regressiva, o tal inverno demográfico que vivemos, é essencial, de facto, para nós. Por isso, nós temos que olhar também do ponto de vista do investimento, também este investimento de atração também do talento, não só do capital, que ele é absolutamente vital, não só nas componentes mais elevadas desse talento, ao nível de engenharias, neste caso, engenharias avançadas na parte informática, mas também até nos operários mais qualificados, eles também são muito úteis, e há em determinados mercados onde nós somos também muito competitivos. E o último apontamento, e termino, porque há bocadinho o Sr. Secretário de Estado, o Irico Brilhante, relembrou-me um investimento que eu conheço muito bem, que é a Quinta da Pacheca. Não nos esquecemos, nunca nos podemos esquecer, nós portugueses então não, e então muito mais na fase em que vivemos, daquilo que é o capital do afeto.
O capital do afeto é muito importante. Essa questão da identidade é muitíssimo, muitíssimo importante quando nós falamos com a comunidade. Não tenho dúvida que a nossa Secretaria de Estado das Comunidades sente bem isso quando vai ao encontro dessas comunidades, bastante mais cosmopolitas do que muita gente julga por esse mundo fora. E é preciso dizer isso porque eu, quando falou da Quinta da Pacheca, eu lembro-me que o Paulo Pereira, que é um investidor que está por trás da Quinta da Pacheca, um dos meus contactos com ele, quando ele andava atrás de uma área da biotecnologia verde, há quando estava aqui a Senhora Secretária de Estado das Pescas a falar da biotecnologia azul, nós estávamos aqui, temos um centro de biotecnologia verde por causa da questão da parte agrícola e do agrotec, e ele apresentou-me um investidor de origem judaica, um investidor grande francês, ele apresentou-me. E apresentou-me outra coisa que foi a Quinta da Pacheca. E porquê é que eu falo da parte do afeto e da identidade e porque isso é tão inspirador, casos como o Paulo Pereira da Quinta da Pacheca? Porque ele disse uma coisa que me marcou, que comprou a Quinta da Pacheca, conseguiu comprar a Quinta da Pacheca, porque a mãe dele trabalhou lá um dia. E ele comprometeu-se que um dia iria comprar a Quinta da Pacheca. E esses são casos desses que também são, em momentos tão difíceis como os que vivemos, que acho que nos temos que agarrar e inspirar, porque esta comunidade de afeto e de ser português é algo, de facto, muito relevante e que nos dá a tal resiliência extra para continuarmos em frente e sermos um país cada vez melhor. Fernandes, muito obrigada por ter estado também aqui connosco, a dar-nos a conhecer melhor toda a sua região e tudo aquilo que tem feito para a atração de investimento e o que ainda pretendem fazer. Nós já esgotámos o tempo que era suposto termos, mas já temos connosco a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, para nos falar sobre o investimento no turismo e, portanto, dou-lhe desde já a palavra, Sr. Secretário de Estado, pedindo para cumprir. Cumprirei seguramente. Espero que me estejam a ouvir. Estão a ouvir? Sim, com certeza. Sim, muito bem. Já vejo alguns acenos da cabeça. Muito bem. Ora bem, eu penso que os meus slides já estão a começar a aparecer, penso eu. Ainda assim, eu vou dando, vou iniciando, cumprimentando naturalmente todos os presentes, em especial aqui um cumprimento muito, muito caloroso à nossa diáspora, que tem acompanhado desde o início da sessão, e naturalmente também um cumprimento muito caloroso a todos os colegas do Governo que estão também aqui comigo nesta iniciativa, aliás, que lideram, de resto, a iniciativa e que fizeram um convite para estar presente, assim como todos os empresários e autarcas que estão connosco. Ouvi com atenção o Paulo Fernandes, cumprimentos também para o Fundão, e portanto nada melhor que se, depois de Fundão, de ouvirmos falar das cerejas de Fundão, eu poder apresentar o que mais releva para o turismo. Eu penso que a minha apresentação está a aparecer, está aqui com algumas questões técnicas que estão a impedir alguma velocidade na captação dos slides, mas ainda assim eu vou adiantando. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu tenho 2, 3 breves mensagens a partilhar com... Agora perdemos, foi o seu contacto áudio, Sr. Secretário de Estado. Não sei se vai conseguir retomá-lo brevemente. Já há pouco tinha acontecido isso, estamos com alguma dificuldade nessa ligação. Ainda assim, conseguimos ver o site do investimento no turismo. E, portanto, já é um bom pronúncio de que mantemos, de certo modo, esta ligação. Não sei se é possível. Bom, eu se calhar avançava aqui, como vamos ter muito pouco tempo para questões, nós temos tido aqui vários mails, várias mensagens, e são mensagens a agradecer, portanto, a iniciativa, e também a dar sugestões. Houve quem tivesse gostado muito do vídeo do Fundão e quem ficasse com vontade de ir até lá, e portanto é já um bom sinal. Nós, entretanto, voltámos a ter a Sra. Secretária de Estado do Turismo, mas ela escapou-nos novamente. Realmente o turismo não está nos melhores dias, está com algumas dificuldades, é um setor com dias difíceis, mas ainda assim ficámos a saber agora, nas últimas notícias, que a bazuca europeia foi aprovada, e portanto também são boas notícias que vêm agora de Bruxelas, sobretudo para um seminário destes de investimento, é absolutamente fundamental. Bom, como não conseguimos ter esse contacto, eu ia lançar só uma questão a todo o painel, que é, na verdade, nós estamos a viver tempos difíceis, que tem havido várias iniciativas para continuar a manter as atividades em funcionamento e a economia em desenvolvimento, mas a verdade é que no final desta pandemia vai ser necessário recuperar competitividade
competitividade e intensificar muito mais tudo aquilo que já está a ser feito. E por isso eu perguntava ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades, muito rapidamente, como é que vê este futuro também. Tem que ligar só o seu microfone. Sim, sim. Se bem compreendi, como é que vejo na recuperação de Portugal o papel da diáspora? É essa a pergunta? Sim, eu vejo com bastante otimismo e confiança, porque os sinais que temos é que as pessoas querem investir em Portugal. Mesmo por causa da crise, penso que a vontade de regressar e a vontade de investir até aumentou, porque talvez por aquele sentimento de que estão melhores se estiverem junto da sua família, da sua rede de amigos, da sua comunidade, e as indicações que temos, mesmo por exemplo em relação ao programa Regressar, que houve novamente, que durante a pandemia teve uma diminuição de candidaturas e houve agora novamente um aumento, e várias indicações que temos é que as pessoas estão com muita vontade de investir. Nem todas querem regressar, algumas querem regressar, até muitas querem regressar, mas estão com vontade de investir para terem também um porto seguro, entre outras razões, e contamos com a nossa comunidade também e sabemos que não vai faltar. Muito bem. Sr. Secretário de Estado Eurico Brilhante Dias, são boas notícias as que nos chegam de Bruxelas. Estes fundos comunitários vão também ser uma oportunidade para os portugueses residentes no estrangeiro, certamente. Vão, sim senhora, e trocando isso por miúdos. Esta bazuca, como dizia a Rosário Lira, soma-se à negociação do novo quadro financeiro plurianual e soma-se também àquilo que ainda temos que fazer para executar os investimentos do quadro financeiro que vai terminar agora, dia 31 de dezembro de 2020. Portugal, provavelmente não, eu diria mesmo, podemos afirmar, Portugal nunca teve tantos recursos para executar em tão pouco tempo para fazer com que a nossa economia recupere desta pandemia e da grave crise que evidentemente a pandemia nos trouxe. Essas oportunidades são oportunidades que estão essencialmente pensadas no futuro. Se o governo português, nos últimos meses, tem tido uma preocupação que é a de conservar a capacidade instalada, a de poder fazer com que os efeitos desta crise sejam de alguma forma mitigados, suavizados nos agentes económicos portugueses, a verdade é que há uma nova fase que se abre com esta necessidade de recuperar. E os investidores da diáspora vão encontrar em Portugal, particularmente aqueles que forem e que constituírem pequenas e médias empresas, aqueles que estiverem focados e alinhados em áreas em que nós temos que ser mais resilientes, na área da saúde, na área das infraestruturas, na área do setor agroalimentar, aqueles que estiverem nas energias renováveis, aqueles que estiverem na mobilidade elétrica, na nova mobilidade, aqueles que estiverem no desenvolvimento e no crescimento. São as áreas que já nos referiu, o Sr. Secretário de Estado. Sim, para esses nós vamos ter recursos únicos e que eles vão poder aproveitar e porque, como disse a Sra. Ministra, terão um canal dedicado para isso. Sr. Secretário de Estado Teresa Coelho, imagino também no mar que, apesar de todos os programas que já nos apresentou e também do interesse manifestado pelos investidores da diáspora, nomeadamente em determinadas áreas, que ainda há aqui muito caminho em que contam também com este capital português no estrangeiro. Não sei se a Sra. Secretária de Estado Teresa Coelho se ouviu a minha pergunta. Ligar o seu áudio. Mas eu ouvi muito mal. Estava a ouvir muito mal. Não, era só para concluirmos, portanto, estávamos a falar desta questão do retomar a atividade económica depois da pandemia e da necessidade de ganharmos competitividade, e o mar é certamente uma área fundamental. Perguntava-lhe se efetivamente também aqui e para o futuro se continua a contar, claro, com os portugueses residentes no estrangeiro para darmos a volta também a este problema, a esta situação. Muito bem. Nós, na área do mar, com a pandemia, tivemos que perceber e tivemos que nos adaptar e, portanto, há um conjunto de áreas, nomeadamente percebemos que nos portos
os portos de pesca tinham que ser autossustentáveis do ponto de vista energético e, portanto, temos tido, mesmo durante a pandemia, temos tido interesse por parte de empresas estrangeiras em instalar-se nos portos de pesca e, portanto, com atividades diferentes, quer na área da náutica de recreio, quer na área dos esportes náuticos, quer na área da aquicultura, e portanto nós estamos a adaptar-nos, estamos a fazer um esforço para conseguir responder da melhor forma às novas necessidades e, portanto, temos o quadro comunitário, estamos a terminar o quadro europeu, o Programa Operacional Mar 2020, mas já temos o FEAMPA aprovado, portanto, vem um novo quadro de apoios e que nos permite novas oportunidades e entendemos que o mar é um mundo de oportunidades, temos o melhor peixe do mundo e achamos que estamos preparados para responder da melhor forma ao investimento que queiram fazer nesta área. Muito bem. Paulo Fernandes, o Hilário, começava por si, muito rapidamente pedia-lhe para nos deixar ficar aqui um conselho ou uma ajuda a quem está a acompanhar este seminário e que efetivamente gostaria de avançar para um investimento em Portugal, e temos tido aqui nas mensagens várias manifestações de interesse. Bom, nós em primeiro lugar tentamos sempre ter os melhores instrumentos e os mais direcionados àquilo que pretendemos conquistar. Nem sempre isso é evidente. O que é verdade é que o que nos dá sempre a garantia que vale a pena continuar com esta postura e com este foco na atração de investimento é sempre a resiliência e a vontade com que entendemos que isso é fundamental para a recuperação económica e para alterar a realidade de um determinado território. E, portanto, focados numa determinada estratégia, obviamente que sim, mas, e como disse, quer o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, quer a Secretária de Estado das Comunidades e a Sra. Ministra, nós aquilo que temos é que, por vezes, mostrar in loco, ao vivo, aquilo que temos, e aquilo que temos em termos de oportunidade, por vezes, é muito melhor, é muito mais facilitado, é muito mais atrativo do que outros territórios e outros países têm. Portanto, é continuarmos, eu e o Paulo estamos aqui como exemplos de reconhecimento hoje, amanhã podemos estar num outro fórum a falar de outra coisa qualquer, mas aquilo que nos trouxe até aqui, tenho a certeza absoluta que foi o acreditar, a resiliência, o lutar e o vendermos da melhor forma aquilo que é uma realidade e que nós não inventamos, existe. Acreditarem também na região e nas potencialidades que tem. Paulo Fernandes, 30 segundos só mesmo para concluirmos e ainda conseguimos dar a palavra à Secretária de Estado do Turismo, que entretanto já está connosco. Também a Sra. Secretária de Estado do Turismo e a Sra. Secretária de Estado do Mar, e dizer que esta diversidade que, ao fim e ao cabo, temos no turismo e temos um país que tão pequeno, mas com uma tanta diversidade de possibilidades, acho que isso corresponde sempre a uma oportunidade de investir, quer nos produtos endógenos, quer nos produtos agroalimentares, mais ainda que esta questão que vivemos acelerou alguns processos onde nós podemos ser especialmente mais competitivos. Os produtos de proximidade, os produtos de origem, as economias curtas, com uma rede tão capilar que nós temos pelo mundo inteiro, pode ter aqui uma oportunidade imensa. As economias digitais, quando têm depois embaixadores personalizados, que são esta diáspora de milhões de pessoas que temos pelo mundo, pode ser, de facto, uma combinação perfeita num mundo que também tem um vírus, é verdade, muito silencioso, mas também está a acelerar muito silenciosamente e é preciso percebermos que o mundo não parou e que temos de estar preparados para esse desafio que está aí. E acompanhar essa velocidade. Muito obrigada, Paulo Fernandes. Sra. Secretária de Estado, Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, pedia-lhe então para concluirmos com a sua intervenção e com a brevidade possível. Rosário, eu ia prescindir da minha apresentação, se vos lhe parecer bem,
até por uma questão de eficiência de recursos, iria prescindir da apresentação e depois penso que a apresentação ficaria disponível para todos aqueles que entendessem por bem ser útil, este mesmo repositório de informação. Eu tinha basicamente 3 grandes mensagens para partilhar com todos, agradecendo naturalmente o convite que me foi dirigido e felicitando e cumprimentando, sobretudo, toda a diáspora que está connosco nesta jornada de trabalho. E as minhas 3 mensagens resumem-se ao seguinte: o setor do turismo, de facto, tem assumido uma preponderância fundamental no setor, na economia nacional. Dizia eu ainda há pouco que o consumo turístico representa aproximadamente 14% do nosso produto interno bruto e tem vindo, de facto, a assumir esse protagonismo em várias frentes, não só a nível da representatividade no PIB, mas também a nível da força de trabalho, também a nível das exportações. E eu penso que todos aqueles que nos assistirão dos seus países e que têm de alguma forma um carinho especial para Portugal, estarão interessados essencialmente em 3 grandes respostas. A primeira, e essa então entrava nos 3 temas que gostaria de endereçar. Desde logo o tema da inovação. Eu admito que muitos daqueles que nos estejam a seguir sejam empreendedores ou pretendam, enfim, expandir os seus negócios muito ligados à inovação, às tecnologias também da informação, e eu gostaria de dizer que a nível do turismo nós temos vindo de facto a fazer um investimento muito, muito expressivo, facilitando a inovação no setor, apoiando todo o ecossistema empreendedor e temos feito de várias formas. Deixo aqui vários convites. Desde logo temos vindo a organizar vários programas de ideação e programas de aceleração, de responsabilidade naturalmente do turismo de Portugal, mas não só, enfim, temos trabalhado com vários parceiros e, portanto, eu lançava aqui um repto para que todos estes cidadãos que nos estejam a ver além fronteiras e se estiverem de facto interessados na inovação no setor do turismo, possam responder a estes reptos que vamos lançando no que toca aos programas de ideação e de aceleração, sendo certo que também trabalhamos de forma muito estreita, muito correta, com a maior capital de risco de Portugal, a Portugal Ventures, que tem um fundo de investimento dirigido especialmente para o setor do turismo. E esta seria essencialmente a minha primeira grande mensagem, incentivando então todos a que tivessem interesse em desenvolver projetos inovadores na área do turismo, a encontrarem um parceiro privilegiado em Portugal que pode dar de facto uma resposta interessante no que toca a essas necessidades. Uma segunda mensagem que também me parece importante, que se prende com conhecimento. Eu penso que todos aqueles que nos estão a ver terão necessidade de acesso a mais dados, a mais informação, de modo a poderem ajuizadamente, adequadamente e informadamente analisar a viabilidade dos seus projetos. E nessa medida nós temos vários repositórios de informação. Aliás, Portugal tem sido reconhecido internacionalmente como um exemplo no que toca ao repositório de dados, ao tratamento dos dados de natureza turística, naturalmente, e portanto são vários os repositórios que se encontram disponíveis para todos aqueles que querem consultar e que ajudarão certamente a que os projetos de investimento possam ser adequadamente enquadrados. Esses repositórios de informação encontram-se no site do Turismo Portugal. Temos um explicitamente para o investimento, invest.turismodeportugal.pt, eu repetiria, invest.turismodeportugal.pt, invest em inglês, sem E no final. E, portanto, para além deste, temos outros sites em que tem, como dizia, um repositório de informação importante com elementos muitíssimo relevantes para a afinação de modelos de negócio relacionados com fatores por mercado, fatores de rota, principais compras por código de atividade económica, a oferta de lugares, dormidas, enfim, todas as métricas que serão úteis seguramente para que os investidores possam melhor afinar os seus modelos de negócio. Uma terceira e última mensagem, estaria quase a terminar, que tem a ver com uma grande prioridade que temos dado no que toca ao turismo, a enquadrar as melhores condições, a definir as melhores condições no sentido de desenvolvimento do investimento no setor. Isso, idealmente, colado a uma estratégia mais sustentável e também mais digital.
Desde logo, sobre a sustentabilidade, permitam-me dizer o seguinte, ainda há poucos dias lançamos o Plano de Turismo Mais Sustentável, é um documento que se encontra também disponível no site do Turismo Portugal, em que definimos um conjunto de programas, projetos com metas, atuando nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o nosso objetivo passa naturalmente por acarinhar todos aqueles projetos de investimento que possam minimizar o impacto das alterações climáticas, alinhando com a agenda para a economia circular e envolvendo o setor num compromisso conjunto, setor privado e setor público. Nessa sequência, temos programas muito específicos colados à sustentabilidade, que respondem aos desafios da sustentabilidade, destacando 2 que me parecem importantes. Desde logo o programa Revive. No programa Revive, identificamos 49 imóveis em 21 territórios de baixa densidade, aliás, 49 imóveis divulgados, sendo que 21 estão em territórios de baixa densidade, e que são imóveis colocados a concursos, no sentido de promover a sua adjudicação a privadas, sendo certo que neste momento já temos 2 imóveis em exploração, um deles é o Convento de São Paulo, em Elvas, e um segundo na Codelaria de Altera, em Alter do Chão. Portanto, basicamente, o que o Estado está a fazer é identificar ativos com um valor patrimonial muitíssimo interessante, dispersos no território nacional, de modo a colocá-los à fruição turística, à fruição de terceiros no contexto turístico, adjudicando concessões nesta lógica de parceria público-privada. Ainda a nível do Revive, para além deste Revive Património, de qual eu dava conta ainda há poucos minutos, temos também o Revive Natureza, em que nós identificamos 43 imóveis públicos, muitos dos quais também em territórios de baixa densidade. Aliás, estamos a falar basicamente de casas de guardas florestais, casas de antigos postos fiscais também, e sendo certo que nesta altura colocamos vários imóveis já a concurso. Aliás, foram 23, sendo certo que até o momento já tivemos mais de 120 manifestações de interesse e, portanto, também a nível do Revive Natureza temos provas dadas e, de facto, aqui um trabalho muito interessante que pode ser seguramente também inspiracional para todos os que nos seguem lá em casa. E, portanto, de uma forma muito breve, 3 grandes notas da minha parte, uma mais dirigida aos jovens ou menos jovens empreendedores, mais no âmbito da inovação, uma segunda nota relativamente ao conhecimento e à disponibilização dos vários repositórios de informação que podem ser úteis para a afinação dos modelos de negócio e para melhor conhecerem as tendências nacionais e internacionais no que toca ao turismo, e depois uma terceira e última nota que tem a ver com a sustentabilidade, a nossa preocupação em acarinhar projetos de investimento que promovam a sustentabilidade, sendo que dei aqui 2 exemplos que se resumem ao Revive Património e ao Revive Natureza e que seguramente, como eu dizia, serão exemplos úteis para todos aqueles que pensam em investir em Portugal. Bem-aja pela iniciativa, espero encontrar-vos muito brevemente em Portugal, idealmente presencialmente. Muito obrigada. Sr. Secretário de Estado do Turismo, muito obrigada também pela sua intervenção. Finalmente conseguimos ouvir o turismo, muito fundamental agora nesta altura que tanto tem sofrido com esta pandemia e tanto precisa também de ajuda para recuperar quanto assim que seja possível. Obrigada a todos pela vossa presença, pelas vossas intervenções. Ficou aqui um leque e número de oportunidades, também muita informação sobre onde obter essas indicações das oportunidades de investimento e desenvolvimento da economia em Portugal. No fundo, eu diria que fechamos as janelas desta primeira sessão do webinar, mas abrimos muitas portas para o mundo e para a diáspora portuguesa. Muito obrigada a todos. Boa tarde.